Oi, gente, eu sou a Joy, sejam bem-vindos ao canal Radar Feminino. Desde que eu apareci um pouco mais magra lá nas minhas redes sociais, voltando a praticar exercícios e me alimentando de uma forma diferente, muita gente veio lá no DM, me chamou no WhatsApp para saber que milagre tinha acontecido, o que eu tinha feito, qual era a receita para eu perder tanto peso assim. Embora eu não ache que ser magra ou ser gorda, enfim, seja algo que realmente importa, né? Porque toda essa mudança que aconteceu comigo foi muito mais pela saúde do que pela estética, e eu vou contar mais sobre isso no vídeo. É claro que eu fiquei feliz de alcançar os resultados que eu estava esperando e sem segredo, gente, eu vou contar para vocês tudo, como foi esse processo, o que me incentivou, o que eu tenho feito e quem sabe assim eu inspire vocês também. E aí, será que eu estou fazendo alguma dieta? Será que eu tô tomando algum remédio? O que será que tá acontecendo aqui? Vou contar tudo pra vocês, vem comigo! Bom, gente, primeiro vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu nunca liguei muito pro fato de ter engordado ou de quando eu era super magra, porque sim, na infância e na adolescência eu era super magra. Quem me conheceu nessa época deve se lembrar, eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês darem uma olhadinha. E aí, eu de uns anos pra cá comecei a ganhar muito peso, por várias razões. Primeiro porque eu estava totalmente sedentária, não estava mais praticando nenhum tipo de atividade física, e quando eu era adolescente eu era super ativa, né? Eu jogava vôlei no time da escola, na faculdade eu praticava jiu-jitsu, eu sempre gostei de esportes coletivos, então eu era super ativa mesmo. E aí eu parei com tudo depois que o Lucas nasceu, né, o meu filho. E aí eu fui empurrando com a barriga e deixando de fazer atividade física. Além disso, eu sempre gostei de comer, né, gente? Como eu gosto de cozinhar, fica ainda pior a coisa. Porque aí eu faço coisas e como coisas o tempo todo. E né, a gente nunca sabe cozinhar, ai, um filezinho grelhado, uma quinoa. Não, né, gente? Tô falando de massas, de doces, coisas que eu sempre gostei de cozinhar e que, modéstia à parte, eu também faço bem. Então, gostava de saborear também essas coisas. Então, foram somando fatores. Além disso, eu desenvolvi com os anos, né, ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade alguns anos atrás, coisa de 7 anos atrás, mais ou menos. Então, isso também acabou influenciando na forma como eu estava vivendo a minha vida. Eu comia por ansiedade, né, por compulsão. Então, tudo foi se juntando até eu ganhar bastante peso. E aí, como eu falei pra vocês, eu não estava muito me importando com isso, até que eu fui à minha médica ginecologista, que é a doutora Vitória, que inclusive é uma médica, gente, sério, caiu do céu. Eu tive experiências bem ruins com outras médicas ginecologistas que atendiam o meu convênio, e quando eu conheci a doutora Vitória e passei pela primeira consulta com ela, eu falei, gente, que perfeição, onde é que essa médica estava todo esse tempo? Porque além de ser super atenciosa e competente, ela também é jovem, então ela traz também esse pensamento jovem, esse olhar jovem sobre as coisas, e ela é super ligada nas novas tendências da medicina e tecnologias, enfim. E aí, quando eu passei na consulta com a doutora Vitória, era uma consulta de praxe, né? Uma consulta que todas as mulheres deveriam fazer pelo menos uma vez ao ano, né? Ir a ginecologista, fazer exames de rotina para ver se tá tudo certo. Ela me solicitou vários exames, e aí, gente, o que aconteceu comigo? Meu mundo caiu. Porque eu estava com a saúde bem prejudicada. Às vezes a gente na correria do dia a dia não vai percebendo, né, o quanto a gente está com problemas de saúde. E os exames revelaram tudo isso. Então, assim, primeiro de tudo, eu estava com alguns problemas relacionados ao meu hipotiroidismo. Então eu não, tenho que tomar remédios de uso contínuo, né, todos os dias para controle da tireoide. Então isso era um fator que também ocasionava não o ganho de peso, mas a dificuldade em perder,
né? Então, guarda aí essa informação, porque lá na frente vocês vão entender o que eu tô falando. E aí, isso eu descobri que eu estava com gordura no fígado, que é devido à minha alimentação ser péssima. Eu tenho paladar, tinha, né, o paladar super infantil. Então eu gostava de comer coisas fritas, massas, coisas bem calóricas, assim, bastante carboidrato, doces. Então eu tava com gordura no fígado. E um dos exames que também acabou mudando aí a minha vida, eu estava com pedra na vesícula, gente. Sério. Quando eu soube de todas essas coisas, eu fiquei muito frustrada comigo mesma. Porque a sensação que eu tinha era assim, poxa, olha o que eu fiz comigo. Eu fui me abandonando tanto ao longo dos anos e me conformando tanto que as coisas agravaram e eu nem percebi. Eu falo acomodar por quê? Porque quando eu tava gorda, eu pensava assim: ah, não tem mais o que fazer, eu sou assim, pronto e acabou. E é isso, e vocês que lidem com as críticas de vocês. Só que uma coisa é você se sentir bem esteticamente e outra coisa é você estar bem fisicamente. Então, assim, eu acho maravilhoso que tenham mulheres, homens, enfim, pessoas gordas que se sintam bem consigo mesmas, que se olhem no espelho e falem: eu tô bem comigo, eu tô me sentindo bonita, que tenho autoestima elevada. Isso é importante. Mas para mim também era importante a parte da saúde e não tava legal. Aí assim, gente, o tiro de misericórdia que eu pensei, falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Foi quando eu fiz a bioimpedância. A bioimpedância é tipo assim, é uma balança, a grosso modo, que ela além de medir, né, o seu peso, ela faz uma série de comparações de tipo quanto você deveria pesar, como tá a gordura no seu corpo, como tá a água no seu corpo, né, se o consumo tá certinho. Ela mede várias coisas, a questão também do sedentarismo. É como se ela estivesse tirando assim um raio-x da sua saúde, né? E eu fiquei muito preocupada quando saiu o resultado da minha bioimpedância, porque lá constou que eu estava obesa, né, de acordo com o peso que eu estava apresentando naquele momento, que era 78 quilos. Aí você vai falar, mas 78 quilos nem é tanto. Gente, para uma pessoa como eu, que tem 1,63 m, é sim, é bastante. Para vocês terem uma ideia, nem quando eu estava grávida eu cheguei a esse peso. Porque quando eu engravidei eu pesava 50 quilos e cheguei a 61 apenas. Então é muita diferença, né? E aí, o que me deixou muito, muito preocupada também dessa bioimpedância é que lá no finzinho eles colocam assim, de acordo com tudo que foi avaliado, eles colocam uma estimativa de qual idade teria o seu organismo. Tipo, eles desconsideram a idade que você tem e colocam a idade que o seu corpo aparenta ter, pelo fator da prática de exercícios, da alimentação, de como tá tudo. E, gente, a minha primeira bioimpedância deu que a minha idade de metabolismo era 51 anos. Eu tenho 37 anos. Quando eu fiz a bioimpedância, tinha 36. Então, eu fiquei assim, apavorada. Como assim eu tô com o físico e a saúde de uma mulher de 51 anos? Então, isso foi para mim um grande propulsor para eu começar a mudar a minha atitude. Aí a doutora Vitória me indicou a Thaís, que é uma nutri que atendia lá na clínica junto com ela. E a Thaís, assim, gente, ela é um amor de pessoa. Eu tive a sorte de encontrar profissionais muito competentes para me ajudar nessa caminhada. Porque assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu já tinha desencanado desse papo de endócrino, de nutri, de tudo mais. Por quê? Porque todas as vezes que eu tentei fazer alguma dieta ou alguma mudança alimentar, foi muito sofrido para mim, porque tudo que eles propunham de dieta, de mudança de alimentação era muito radical. E aí tudo que é muito radical, o que acontece? Você começa a fazer, aí daqui a um tempinho você vai abrindo exceções, quando você vê você já voltou a fazer como você fazia antes e não tá mais seguindo a dieta. Porque dieta, gente, entendam, dieta é um negócio com começo, meio e fim. Ele tem um propósito. Não dá para você passar o resto da sua vida de dieta, entendeu? Não é saudável,
né? Você se privar de várias coisas e também não faz bem pra gente, sabe? Como mental mesmo, assim. Porque eu, como falei, eu gosto de comer. Comer pra mim é um prazer, comer é uma conveniência, né? Você chama os amigos pra comer, você sai pra restaurantes. Então, é muito difícil, né, viver uma vida de dieta. Não era isso que eu queria. Eu queria uma mudança de hábito, uma reeducação alimentar, que é outra parada. É você aprender a fazer melhores escolhas, é você aprender a nutrir o seu corpo de fato com coisas boas e não alimentos vazios. Né? Então, a Thaís, a nutricionista, ela foi assim perfeita. Por quê? A gente na consulta teve uma conversa antes muito franca. Eu expliquei para ela tudo, passo a passo, como era o meu dia em termos de alimentação, que horas eu costumava comer, o que eu costumava comer, o que eu não gostava de comer de jeito nenhum. E aí, baseada nessas informações, ela foi criando um cronograma alimentar novo para mim. Claro, gente, teve coisas que foram adicionadas no meu plano alimentar e que eu não comia e não gostava. E aí eu tive que aprender a consumir esses alimentos. Então, assim, é ilusão você achar também que vai ter uma Nutri que vai fazer um plano alimentar com tudo que você gosta de comer e você não vai ter que fazer nenhum tipo de concessão nem sacrifício. Porque se for para continuar assim, é só você continuar com a sua alimentação, não tem mudança, né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa que não comia folhas, gente, nada de legumes, nada de verduras, e eu tenho hoje essas coisas adicionadas na minha alimentação. Foi difícil? Foi difícil. É um processo, né? Mental, muito mais do que de paladar. Você se convencer de que o seu corpo precisa daquilo e que mesmo que não seja o melhor sabor do mundo para o seu paladar, você vai ter que fazer ali uma adaptação, dar um jeitinho brasileiro de incluir aquilo na alimentação. Então a Thaís fez um cronograma alimentar muito legal para mim. Hoje eu faço as seguintes refeições: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. Porém, a ceia não é comer mais alguma coisa, é tomar um chá. Essa é a minha ceia. É óbvio, gente, eu não vou ficar aqui compartilhando com vocês exatamente o que eu como, porque varia de pessoa para pessoa e eu não sou uma profissional de nutrição para recomendar essas coisas para vocês. Vocês têm que procurar uma ajuda profissional. Mas ela tem um aplicativo muito legal que é o Diet Box, que ela utiliza com os pacientes dela, que eu utilizo também. E lá ela já coloca quais são os alimentos que você pode comer em determinadas refeições e ela já coloca também opções de troca, porque né, para você não enjoar, comer todo santo dia a mesma coisa, então ela já coloca exatamente a quais grupos alimentares determinados alimentos pertencem, como você vai fazendo a troca. No começo eu tinha que ficar olhando todo santo dia. Ai, o que eu tenho que pôr mesmo no meu prato? Ah, beleza, X de carboidrato, X de verdura, X de proteína e ir montando. Só que à medida que você vai fazendo isso todo dia, fica natural, automático na sua cabeça. Então, hoje eu já sei montar os meus pratos sem precisar ficar olhando toda hora no aplicativo. Mas no começo eu olhava muito. E o que é legal também desse aplicativo, você pode fotografar o seu prato, os seus pratos, né? E ir documentando num diário de alimentação. Isso, pra mim, ajudou, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Apesar de não ser virginiana, eu sou leonina, eu sou uma pessoa muito... Eu funciono muito bem com agenda, com cronograma das coisas. Então, pra mim, o aplicativo ajudou. Era uma forma de também me cobrar de fazer a coisa certa, porque eu ia ter que postar lá o meu pratinho, né? Então, foi muito natural pra mim. Algumas coisas eu tive que adaptar, como eu falei pra vocês, não gostei. Por exemplo, ai, todo mundo fica assim. É que alface, alface é uma delícia. Vai ser o mais fácil de você incorporar na sua alimentação. Gente, odiei alface, juro. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comia alface, que eu chegava naquela parte mais crocantinha, durinha, gente do céu, me dava um arrepio, assim, que me dava ânsia de vômito. Várias vezes o Lucas almoçando comigo, e aí ele ficava, tá tudo bem, mãe? Eu, tá tudo bem, tipo, a comida vindo aqui e voltando. Então,
O que eu comecei a fazer com o alface, por exemplo? Eu pico ele minúsculo, minúsculo, misturo tudo com arroz e feijão e aí engulo, porque aí eu não fico sentindo o sabor dele, nem a consistência dele separadamente. Acaba virando uma coisa só. Outra coisa, por exemplo, a couve. Gente, eu não comia couve por nada nesse mundo. Hoje em dia eu como couve quase todos os dias, porque foi uma das verduras que eu mais me adaptei facilmente. Só que aí como que eu faço para consumi-la? Para não ficar tipo comendo ela pura, porque aí também já exige muito da minha pessoa. Eu misturo ela nas coisas também. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que se eu fizesse um omelete e jogasse dentro a couve ou o espinafre picadinho, o ovo ele tem um sabor forte, então ele retira o sabor forte das verduras. Então eu conseguia comer numa boa. Então eu comecei a fazer isso. Aí nesse omeletão, por exemplo, eu gosto de incluir shimeji, que eu gosto bastante, e ele é do grupo alimentar dos legumes nesse caso. Eu gosto de jogar gergelim, porque é necessário, né? Também gergelim, linhaça, esse tipo de semente, então eu já incluo ali mesmo. Então eu comecei a também expandir a minha criatividade na hora de montar pratos, gente. Porque eu não sei como funciona com vocês, mas como eu sempre gostava de comer só as mesmas coisas e eram poucas coisas que eu gostava de comer, a gente acabava quase que repetindo muito o menu. Então, com a reeducação alimentar, eu também, abri a minha mente para novas possibilidades. E também conheci mais alimentos, como eu falei, coisas que eu não comia e que hoje em dia fazem parte aí da minha rotina. Né? Por exemplo, cenoura. Eu gosto de cenoura, mas eu não ficava comendo cenoura aleatoriamente, só se ela já estava incluída em algum prato. Então agora eu comecei a fazer purê de cenoura. Ai, abóbora cabotiá. Eu aprendi a cortar ela em fatias e colocar no forno com azeite, alecrim, sabe, e outros temperos, e comecei a incluir essas coisas. Então, sim, vocês vão ter que, se quiserem mudar de hábitos, mudar de fato de hábitos, incluir coisas que vocês não estão habituados, mas que fazem bem para o organismo. Qual que era o objetivo dessa reeducação alimentar? O primeiro objetivo, número 1, era tirar a gordura do meu fígado. Porque, gente, isso é muito prejudicial e isso pode levar até a morte, dependendo do índice de gordura no fígado. Então, a Nutri e a minha médica, elas falaram, Joyce, você é muito nova para estar com esse problema, vamos melhorar isso. E aí, então, eu fui nessa luta e consegui, gente, com a mudança alimentar. Aí, outra pessoa que também participou muito ativamente da minha mudança foi o Dr. Vitor, que também atende lá na clínica Vinvance junto com a doutora Vitória. Ele é ortopedista e também é especializado em medicina esportiva. E aí eu queria voltar a praticar esportes, mas eu confesso que eu estava um pouco traumatizada, porque eu tenho condropatia patelar nos 2 joelhos, que é tipo um desgaste que a gente tem numa área do joelho e causa um pouco de dor esse desgaste. Então eu estava muito assim traumatizada, porque a última vez que eu tentei praticar alguma coisa, que foi corrida, eu senti muita dor no joelho. Eu tive que fazer fisioterapia, eu tive que fazer aquela aplicação de injeção nos joelhos. Então eu tava traumatizada, eu não queria mais fazer nada na minha vida. E aí eu conversei com ele, a gente fez alguns exames. E aí a primeira coisa que ele liberou eu fazer pra gente ir sentindo como que o joelho ia se comportar foi a caminhada. Então eu comecei a caminhar aqui no meu bairro mesmo. Eu tracei um circuito de 5 quilômetros no meu bairro, que dá direitinho até uma determinada rua e o trajeto de eu voltar para casa. E tava confortável. Eu achei que o meu joelho ia doer pra caramba, não doeu. A doutora Vitor falou, Joy, esse vai ser o nosso termômetro. Doeu, parou e a gente vê o que faz. Se não doeu, a gente vai tentando aos poucos inserir outras atividades, né, pra você. Aí beleza, então comecei primeiro mês aí só fazendo a caminhada. E aí não senti dor no joelho, voltei lá. O Dr. Vitor me recomendou não, né? Ele aprovou que eu fizesse aulas de patins, que era uma coisa que eu tava querendo há muito tempo, porque o patins, gente, ele não tem assim tanto impacto, né? Ele auxilia na perda de peso, no fortalecimento do joelho, ou seja, era tudo que eu precisava. E é divertido, é um negócio que eu fazia quando era adolescente, então foi muito legal. Aliás, vou fazer um adendo aqui sobre o negócio do patins. Gente, fui lá, comprei um patins. Nossa, lindíssimo, achei que tava arrasando, né? Comprei todo o equipamento de segurança.
segurança, maravilhosas, meias, tal, lá na Texact, fica aí a dica. E aí pensei que eu ia conseguir andar de patins, porque eu sabia quando eu era criança. Gente, vocês não têm noção. Eu vou até colocar aqui o resultado da minha experiência esse dia. Eu levei um tombo no meio da rua que deixou a minha perna praticamente em carne viva. Eu tô com marca do machucado até hoje. Porque, né, eu não era mais criança nem adolescente, eu não consegui mais me equilibrar direito, parar principalmente quando eu tava em alta velocidade, eu me machuquei feio, tive que me jogar no chão para poder parar. Então, aí eu contatei um professor que dá aulas de patinação aqui no Parque Ibirapuera, que é perto da minha casa, e ele que me auxiliou a pelo menos, assim, relembrar as coisas, né? Relembrar o equilíbrio, relembrar o esforço físico, relembrar como que para, o jeito certo de cair, porque até isso existe, né? Para você não agravar, assim, o ferimento. Então, voltei a fazer patins. E aí, então, como que estava sendo a minha rotina esportiva? Caminhada, patinação aos domingos. E aí, gente, a vida é maravilhosa, né? O pessoal da Smart Fit entrou em contato comigo um belo dia, me propondo uma parceria para eu ser TikToker oficial da marca. E aí, em contrapartida, eu ia poder fazer o plano da academia sem nenhum custo. E eu achei que isso veio muito a calhar, gente, veio no momento certo, porque eu tava realmente querendo voltar a fazer musculação para fortalecer, para me ajudar no processo de perda de peso, para também, enfim, deixar tudo certinho, sabe? Assim, unir alimentação com esporte e uma rotina nova. Então eu comecei a fazer musculação também. E aí a Tamires e o Luiz, que trabalham na Smart Fit do Campo Belo, foram assim primordiais também, porque eles foram muito atenciosos e montaram treinos que realmente tinham a ver com o que eu queria, né, e com o que eu precisava, com os meus objetivos, levando em consideração as minhas limitações. Então eu comecei a fazer da seguinte forma: 3 vezes na semana eu ia na academia, nos dias que eu não ia, eu fazia caminhada e aos domingos de manhã eu tinha aula de patins lá no Ibirapuera. Parece cansativo, mas eu estava muito empolgada, gente. Dessa vez eu fui com muita fé que, tipo, ia dar tudo certo, eu ia conseguir. E, gente, eu fui surpreendida positivamente por essa experiência, porque eu já tinha esquecido como era satisfatório quando você faz uma atividade física. É muito gostoso, você fica com aquela endorfina lá no alto, você se sente bem, disposto. Então, isso também mudou muito a minha vida, a alimentação e a prática esportiva, porque eu acordava cedo mais disposta, o meu sono, minha qualidade de sono melhorou. Uma coisa que mudou, que vocês vão ficar passados, quem me conhece há mais tempo sabe, eu tinha crises fodas de enxaqueca, pesada mesmo, de cada 15 dias eu ter que ir no pronto-socorro tomar tramal na minha veia, que era a única coisa que fazia passar a dor. E desde que eu comecei esse processo, eu não tenho mais enxaqueca, gente. Não tenho. Eu não tive crise de enxaqueca, não precisei mais tomar medicação na veia. Então eu fiquei muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Só benefícios, só coisas positivas aconteceram quando eu iniciei esse processo. Daí eu voltei lá na clínica para falar com a Nutri, pra gente ver, né, se eu tinha já conseguido algum resultado e tal. Eu voltei depois de uns 2 meses, mais ou menos. Acho que foi isso. E aí eu fiz uma nova bioimpedância e, gente, lembra lá que eu falei que tinha dado que eu tinha 51 anos de idade metabólica? Pois bem, eu consegui reverter todo esse processo e hoje, a última bioimpedância que eu fiz, deu que a minha idade metabólica condiz com 21 anos. Eu fiquei extremamente feliz, os índices da gordura no fígado também desapareceram. Com relação à pedra na vesícula, eu tive que fazer uma cirurgia para remover a vesícula, porque tinham muitos cálculos, né? Cálculos é o nome que eles dão para as pedrinhas. E só que foi uma laparoscopia, acho que é assim que fala, que é aquela com câmera. Então eu fiquei com marquinhas bem pequenas. Eu vou mostrar para vocês. Peraí. Ó, tá vendo aqui? Essa é uma cicatriz da laparoscopia. Aqui.
Esse aqui que eu acho engraçado, porque parece um sinal de dividir, ó, tá vendo as duas bolinhas e o traço. E tem também dentro do umbigo, mas essa quase não dá pra ver. Foi um processo super rápido e tranquilo. Em um dia eu já tive alta. A única coisa que mudou com essa cirurgia, além de eu não ter mais vesícula, é que eu tive que ficar 30 dias sem ir para academia. Porque como todos os exercícios que a gente faz na academia, eles exigem uma força central do abdômen, eu não podia fazer porque estava cicatrizando. Mas aí depois de 10 dias da cirurgia, eu pude voltar a fazer caminhada. Então eu retomei para não ficar assim 100% parada. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de ganhar peso novamente ou de, sei lá, retroceder nos resultados, mas gente, não mudou nada, porque o que já tinha mudado era minha mente. Então eu continuei me alimentando da forma correta e fazendo o que eu podia, que eram as caminhadas. E aí, o que foi bacana, ver a reação das pessoas. Muita gente começou a notar nas minhas fotos, nos meus vídeos, que eu tinha emagrecido. E aí as pessoas vinham falar, poxa, que legal que você conseguiu o seu objetivo. E isso funcionava como uma injeção de ânimo. Eu tive muitos amigos, além do meu marido, do meu filho, pessoas que me incentivaram muito durante esse processo. E isso é importante, gente. Você poder contar com pessoas que, assim, elas não ligam para sua aparência, mas elas estão felizes de você chegar no seu objetivo. E toda vez que você está se sentindo assim um pouquinho desanimada, quase fraquejando, tendo uma recaidinha aí, ela vai falar, não, vai lá que vai dar tudo certo. Então, graças a Deus, eu também tive amigos e pessoas assim, né, da minha família e tal, que me incentivaram muito e isso foi muito importante. Aí, resumo, que eu sei que vocês estão querendo saber quanto de peso eu perdi. Além de ter retirado a gordura do fígado, de ter melhorado, né, a minha idade metabólica, quando eu voltei com 68 quilos ao invés de 78. Então eu fiquei extremamente feliz. E foi engraçado porque eu encontrei um amigo meu antes de eu fazer essa bioimpedância de novo. E aí ele também, ele é professor de Muay Thai, eu acho. Ele é professor de alguma atividade, de uma arte marcial. Ele me encontrou e falou, não, Joyce, você emagreceu bastante, tenho certeza que uns 10 quilos pelo menos. E eu lembro de ter falado pra ele. Lagartixa, o apelido dele é Lagartixa. Lagartixa, até parece, você acha que 10 quilos? Tá muito louco. Ele falou, tenho certeza, vai se pesar. E quando eu fiz a bioimpedância, deu cravado 10 quilos. Eu até mandei mensagem pra ele, falei, caraca, você tá bom de olhar mesmo, hein, meu filho? Então foi isso, gente, nesse primeiro retorno eu já tinha perdido 10 quilos. Hoje, atualmente, eu estou com 65 quilos. E o meu objetivo final, eu ainda não cheguei nele, é chegar a 60 quilos e manter. Né? É claro, se isso for demorar mais, porque cada corpo é um corpo e porque tem uma hora que realmente você meio que estabiliza, você para de perder peso, né? Também não quero ficar perdendo peso para sempre, eu quero chegar nesse número e manter a alimentação saudável e tal. E aí as pessoas também me perguntam muito assim, mas aí você nunca mais vai poder comer as outras coisas que você gosta, tipo fritura, doce e tal. Gente, eu como, tá? Uma coisa que a Thaís, que é a Nutri, falou pra mim e que eu levo pra vida agora. Ela fala, Joy, você ter essas exceções é a coisa mais normal do mundo, porque a gente tem festas, a gente tem eventos sociais, a gente tem viagens e tudo mais, e faz parte, né? Comer, você fazer uma viagem gastronômica e tudo mais. Só que essas exceções não podem virar regras, porque se a exceção é todo dia, ela não é mais uma exceção. Então, o que que eu faço? No dia que eu vou lá e chuto o pau da barraca, que eu, sei lá, vou num churrascão com pão de alho, enfim, doces e tudo mais, aí já na refeição seguinte eu volto pro meu padrãozinho. Então, o legal da mudança alimentar é isso, é que ela é um hábito, você cria um hábito, você passa a fazer já as escolhas melhores automaticamente e sem sofrimento, gente. Eu não fico tipo, ai meu Deus, que vontade que eu tô de comer tal coisa, tô tendo que comer isso. Não, porque já ficou natural pra mim e porque eu me sinto bem,
Eu tô vendo que eu consigo fazer bem pra mim. Lembra aquela sensação que eu falei lá no começo do vídeo, que foi horrível pra mim, de ver o que eu fiz comigo mesma? Então hoje eu tenho essa satisfação de ver o que eu fiz comigo mesma, né? Todas essas mudanças. E tem sido muito positivo, continuo aí nesse objetivo, como eu falei pra vocês, de chegar nos 60 quilos, mas sem neura também, sabe, gente? Tem dia que tá corrido, não consigo ir na academia, como aconteceu hoje, mas aí assim que eu puder eu vou de novo. Tem dia que, ai, tô de saco cheio, quero comer um doce porque eu estou triste, porque eu estou cansada, porque eu estou com vontade, aí eu vou lá e como também. Mas é isso, gente, acabou que eu mudei muita coisa. E uma das principais coisas também que eu mudei, que eu acho importante falar aqui, as pessoas que são minhas amigas próximas sabem, eu era completamente viciada em Coca-Cola, gente. Eu amo refrigerante. Na minha casa a gente comprava mais Coca-Cola do que água, pra vocês terem uma ideia. Só que aí o que aconteceu? Eu sou super palmeirense, vocês sabem, e para ganhar a Libertadores da América de 2020, eu fiz uma promessa de que se o Palmeiras ganhasse, eu ia ficar um ano sem tomar Coca-Cola. Então eu tô desde janeiro desse ano sem tomar Coca-Cola e a promessa só finaliza em janeiro do ano que vem. Então isso no fim das contas acabou me ajudando, porque foi uma coisa a menos que eu tinha que pensar para tirar da minha alimentação, porque eu já não estava mais bebendo. Aí de vez em quando eu tô com muita vontade, eu bebo tipo um Guaraná, um Sprite, outro refri, mas isso já não é mais tão parte da minha rotina. Eu substituí essa bebida por água de coco ou por água normal. Até a doutora Vitória falou, Joy, toma uma aguinha com gás, coloca um limão, coloca um adoçante de stevia, vira quase um Sprite e tal. Então, é isso, eu tô priorizando outras coisas. E foi difícil, né, fazer essa escolha, mas como eu já tinha feito por conta da promessa, eu só tive o trabalho de manter. É isso, gente, como vocês viram, não tem segredo nenhum, é só muita determinação, paciência para chegar nos resultados, porque cada organismo é um organismo, não adianta você achar que seguindo essas dietas malucas da internet vai dar certo, que seguindo orientação de uma influenciadora fitness vai dar certo, porque essas pessoas não são profissionais e cada pessoa tem uma experiência, cada corpo é um. Mas é isso, no mais, eu estou muito feliz com o resultado, que eu mesma não tinha percebido, gente. Assim como eu não percebi que eu estava muito gorda, eu não percebi que eu emagreci. O que me fez perceber foi que eu tive que mudar o número da minha roupa. Eu estava usando calças tamanho 46 e hoje eu uso uma calça tamanho 42. E a minha calça 42 já tá até larguinha. Então é isso, são pequenas conquistas que estão ajudando muito a minha autoestima, estou me sentindo muito mais disposta, muito melhor, muito mais bonita e muito mais feliz. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido algumas coisas. Vou deixar aqui para vocês os contatos lá da Clínica Vivance e também da Thaís, que é a Nutri que me atendeu. Vai que vocês querem aí bater um papinho com eles três, com essa minha tríplice coroa, que são os médicos que estão me ajudando. Eu super aconselho, gente, eles são ótimos. E aí me contem depois aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam disso. Vamos bater um papinho, fechou? Então até o próximo vídeo.